O nosso jogo é o The Sky Above, é um FPS cyberpunk. Os integrantes do grupo sou eu, Rafael, na programação. A gente tem a Luciana na arte 2D, o Ben-Hur está com a modelagem 3D, o Vitor é o nosso animador e o Eduardo ele faz os nossos modelos, as nossas HUDs e os menus. Uma coisa interessante desse projeto é que a gente usou muita referência que a gente já teve. Inclusive, a ideia de ser um FPS é porque a gente já tinha feito um FPS antes, em menos tempo, e a gente viu que funcionava bem legal e que a gente poderia conseguir fazer uma coisa bem maior. E essa talvez seja a maior diferença. Como a gente tem mais tempo agora para realizar o projeto, a gente aumentou o escopo dele bem mais do que o último projeto que a gente realizou. E está sendo bem interessante ver não só o lado bom de já ter tido o conhecimento passado, como as dificuldades novas estão surgindo agora num projeto maior. O diferencial, o nosso primeiro jogo FPS que a gente fez, ele era um arcade, então a única preocupação dele era atirar e matar o maior número de inimigos possível. Nesse não, nesse a gente já está trazendo uma história, a gente já está trazendo conversas, diálogos. O combate já não é mais tão o ponto central do jogo, mas ao mesmo tempo a gente tentou fazer o máximo diferente possível do anterior. A gente tentou fazer algo muito mais bonitinho e perfeitinho do que a gente fez da última vez. A ideia inicial era até talvez ser um pouco maior o cenário do que ele ficou agora. Os nossos cenários do quarto semestre, que era o jogo de FPS anterior, eles eram pequenos cenários divididos em cenas. E a gente percebeu que a gente podia fazer um cenário maior em um só, meio como se fosse um open world, um mundo aberto, e deixar ele o mais bonito possível, porque a gente já tinha aprendido mais sobre textura, a gente já tinha um conhecimento maior sobre shader. Então, o nosso cenário, são mais ou menos 2 bairros da cidade, do universo que a gente criou. E ele é um cenário só, bem grandão, bem espalhado. E lógico, isso trouxeram outros problemas também que a gente não teve no anterior. Se o cenário é maior, a gente precisou botar muito mais assets na cena para poder ocupar aquele espaço, mas ao mesmo tempo a gente fez um jogo muito mais, um clima muito mais interessante do que foi o anterior. O nome do nosso jogo é A Pirate's Life for Me. O grupo é formado por mim, Silvio, e pelo Bernardo. Eu fiquei responsável pela parte de arte e o Bernardo pela parte de programação. Quanto a participar do 7º semestre, foi uma experiência bem bacana até, porque a gente teve mais tempo para testar ideias, testar mecânicas, melhorar o jogo e avaliar tudo no geral. O nosso jogo ele é um jogo estilo roguelike e ele é focado bastante em exploração de cenários e tem bastante toque de humor por cima. Ele conta a história de um personagem que cansa da vida de executivo e decide ser um pirata, viver uma aventura pirata. A mecânica que a gente usou basicamente é a exploração de salas. O jogador vai passar por salas, enfrentar inimigos, e após derrotar todos esses inimigos, ele segue para uma próxima sala. São 3 cenários distintos, são a praia, cassino e uma caverna, e no final de cada cenário o jogador enfrenta um chefe daquela área. Bem, além de ser o fato desse jogo, que foi o jogo que a gente mais se dedicou, até por ser um grupo menor, a gente teve mais conversa entre si, e a gente realmente conseguiu fazer um jogo que a gente queria, sabe? A gente aplicou ideias que a gente tinha, a gente fez bastante brainstorm, conseguimos aplicar diversas piadas, humor. A gente teve muito mais tempo para testar ideias, particularmente também descartar ideias que não agradavam a gente, e adicionar cada vez coisas novas. Nossa principal referência foi de gameplay foi o Bind of Isaac,
que é um jogo roguelike bem dinâmico e aleatório, no caso, né? Cada partida é um jogo diferente e a gente queria reproduzir isso esse semestre. Justamente para a gente ser 2 programadores, a gente quis dar um foco maior nisso. Na parte de humor, a gente pegou o Monkey Island e também a gente se baseou bastante na série do Guia do Mochileiro das Galáxias. Bastante coisa de humor que a gente puxou de lá. O nome do jogo é Dark Maze e os integrantes são o Arthur, o Gabriel, a Yumi e eu, o Leandro. O gênero do jogo é terror. A gente parte da ideia que a gente queria fazer um labirinto e a gente nunca tinha feito um jogo de terror, era meio que um sonho nosso assim. A gente resolveu aproveitar o TCC, então o Projeto 7, que tem mais tempo para poder fazer esse jogo em grupo. Trabalhar em equipe é sempre um desafio, né? Também é interessante trabalhar em equipe. E um desafio é unir as artes de cada um, conciliar no cronograma, né? Fazer a tempo e trazer um trabalho de qualidade para poder apresentar no final do curso. O grupo está bastante satisfeito com o jogo. A gente está vendo agora, então, o andamento dele, os gráficos, a jogabilidade. A gente está saindo melhor do que a gente esperava até. O jogo está bem legal. Ele é um jogo bastante sensível à questão de calibração da jogabilidade, com os sustos também, os puzzles, para que ele ficasse divertido, o jogador não enjoasse ou quisesse parar antes de chegar até o final. A gente queria que o jogador tivesse a experiência completa do jogo, conseguisse chegar até o final e ter prazer em fazer isso. Bom, a gente se baseou em jogos como Amnésia, né? Que tem um terror assim dramático, que tu vai passar pelo cenário e vai se assustar pelo fator psicológico de estar ali, pelos barulhos dos sons, mas o jogo também consta com inimigos, né? O diferencial do jogo é a parte, tem uma mecânica nele que o jogador ele pisca e com isso ele pode manipular puzzles do cenário, inclusive escapar dos inimigos através dessa mecânica. Isso é um diferencial interessante do nosso jogo. Construir a atmosfera de terror no jogo é desafiador também, porque além do gráfico, o ambiente é escuro, mas o que conta bastante é o som, o áudio do jogo, que dá aquele clima de tensão, o embalo e todo o ritmo do jogo.